A trajetória da redenção católica é marcada por figuras extraordinárias, cujas vidas se tornaram faróis de esperança, fé e transformação no mundo. Entre esses nomes, destaca-se São Charbel Makhlouf, um humilde monge libanês, cuja história é celebrada não apenas pela Igreja Maronita ou pelo povo do Líbano, mas por toda a Igreja Universal. A sua vida simples, escondida aos olhos do mundo, foi um verdadeiro testemunho de santidade e entrega total a Deus, realidade que ecoa poderosamente até os nossos dias. Nascido em 1828, em Bekaa Kafra, uma aldeia perdida entre as montanhas do Líbano, Youssef Antoun Makhlouf era o quinto filho de uma família profundamente cristã. Desde pequeno, a cruz tornou-se sua companheira inseparável, quando perdeu o pai em serviço forçado ao exército otomano. Com apenas 3 anos de idade, foi entregue aos cuidados do tio materno, que o criou entre os pastos e as tarefas rurais, nutrindo-o com exemplos de honestidade, dignidade e trabalho. Sua infância, embora marcada por dificuldades, foi também o tempo dos primeiros encontros silenciosos com Deus, quando, no zelo das atividades diárias, José se recolhia em uma pequena gruta para a oração, prenúncio do caminho contemplativo que o acompanharia até o fim da vida. A busca de Deus conduziu José a um forte desejo de entrega total. Mesmo diante das resistências da família, foi chamado interiormente ao Evangelho, expressando de maneira concreta o apelo do Evangelho. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O jovem, decidido, deixa seu lar aos 23 anos, ingressando no mosteiro de Nossa Senhora de Meifuk, dando assim início ao longo noviciado em que recebeu o nome monástico de Charbel, nome de origem sírico-libanesa que na sua sonoridade e significado remete à história de Deus. No silêncio do claustro, Charbel buscava a conformidade plena com Cristo. Sua disciplina era marcada pela oração constante, trabalho silencioso e um desapego cada vez mais radical das alegrias mundanas, até mesmo daquelas legitimamente humanas. Um episódio notável ilustra esta escolha. Quando sua mãe, Brígida, viajou para visitá-lo e matou a saudade apenas ouvindo a voz do filho atrás da porta do convento. A fala serena, "Nós nos veremos no céu", revela o desapego de Charbel, amar a mãe desejando-lhe a salvação numa perspectiva eterna. O verdadeiro amor, ensinava ele por gestos e atitudes, não se contenta com a simples presença, mas deseja para o outro o destino supremo da união com Deus. Durante os anos de formação e vida comum, Charbel era reconhecido pelos companheiros e superiores como um modelo de obediência. Quando a exigência era severa demais, alguns chegaram a questionar: "Por acaso o senhor pensa que todos somos irmão Charbel?" Era difícil acompanhá-lo no rigor da entrega. Finalmente, foi ordenado sacerdote na Igreja Maronita em 1859, após cumprir com esmero os estudos teológicos e recebendo o sacramento com extrema humildade, como um servo indigno diante do mistério que celebrava. É impossível narrar a vida de São Charbel sem destacar a sua profunda relação com a Eucaristia. Ele se preparava minuciosamente para cada missa, mergulhando no mistério com fé viva. Por vezes, durante a consagração, lágrimas brotavam dos seus olhos, expressão de uma alma que ultrapassava as fronteiras deste mundo. Seu cuidado com os paramentos e objetos litúrgicos era minucioso, não por vaidade, mas por reverência e amor àquele que servia. Numa ocasião, ao perceber o corporal úmido após a missa, sentiu-se tomado pelo temor de ter derramado um sangue preciosíssimo, chegando a pedir perdão ao superior, tamanha era sua sensibilidade ao sagrado. Por mais anos, Charbel viveu na comunidade, mas seu coração aspirava ao eremitério. Seu desejo era o de tornar-se completamente de Deus, separado do mundo para tocar as realidades celestes com mais liberdade. Contudo, sua obediência era tal que apenas se submeteu ao chamado
quando, após um episódio milagroso, em que sua lamparina se acendeu mesmo com água, em vez de azeite, foi concedida permissão pelos superiores para retirar-se ao eremitério de São Pedro e São Paulo, em Anaia. Ali, o silêncio dizia mais do que palavras. São Charbel se entregava à oração incessante, ao jejum, à penitência e ao trabalho manual, vivendo quase oculto dos homens, mas cada vez mais transparente a Deus. Diante das adversidades, era sereno e confiante. Durante uma tempestade, em que um raio destruiu parte da ermida e ateou fogo aos paramentos do altar, Charbel não se preocupou com o incêndio, confiando que Deus cuidaria de tudo, permanecendo absorto na oração. No entanto, mesmo isolado, a sua fama de santidade e de taumaturgo começou a ecoar entre as aldeias vizinhas. Muitos vinham pedir suas orações, e milagres, curas e prodígios se multiplicaram em vida, como sinais do amor transbordante de Deus que se comunica através dos seus santos. A presença de Charbel se tornava, silenciosamente, um canal de renovação e esperança para centenas de pessoas. A consumação de sua vida, assim como toda a sua existência, foi profundamente eucarística. Em 16 de dezembro de 1898, durante a celebração da missa, sentiu-se mal e permaneceu em agonia durante 8 dias, entregando sua alma a Deus na véspera do Natal. O povo percebeu na sua morte o selo dos justos. Ele partiu para a eternidade justamente quando os sinos anunciavam a chegada de Cristo ao mundo. Mas a história de São Charbel não termina com sua morte. Sepultado como qualquer outro monge, em uma humilde cova, logo sinais extraordinários começaram a acontecer. Por semanas, luzes misteriosas saíam de seu túmulo, chamando a atenção dos moradores da região. Quando, meses depois, o túmulo foi aberto, seu corpo permanecia inteiramente incorrupto, exalando perfumes e transpirando sangue e água, fenômeno que duraria décadas, evocando na memória dos fiéis a paixão de Cristo. O culto ao monge eremita de Anaia correu o mundo. São Charbel foi beatificado em 1965 e canonizado pelo Papa Paulo VI em 1977. Hoje, ele é invocado por milhões, especialmente por aqueles que buscam milagres, cura das doenças e consolo nas aflições do espírito. Seu mosteiro tornou-se um dos grandes centros de peregrinação do Oriente cristão. A vida de São Charbel Makhlouf nos ensina que o segredo da santidade está numa entrega absoluta à vontade de Deus, na fuga do barulho do mundo e na busca do essencial, que é o próprio Deus. Ele convida cada um a redescobrir a beleza dos pequenos sacrifícios, da oração perseverante e da confiança inabalável na misericórdia divina. Sua existência é testemunho de que a verdadeira redenção não se encontra nas luzes da fama, mas na humildade silenciosa que, ainda que oculta aos olhos do mundo, jamais passa despercebida aos olhos daquele que vê no segredo do coração. São Charbel, com sua vida simples e extraordinária, permanece um intercessor fiel, indicando o caminho onde a fé se transforma em milagre e redenção.